Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 23, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos nesta quarta-feira a leitura do Evangelista São Mateus, no capítulo 23, onde vemos esta série de acusações que faz Jesus aos fariseus, aos mestres da lei, acusando-lhes a sua hipocrisia. Hoje vemos uma palavra bastante dura, bastante forte da parte de Jesus, porque compara os mestres da lei e os fariseus a sepulcros caiados. E esta acusação é forte justamente porque, com esta frase, Cristo quer dizer que eles acabam conduzindo e induzindo as pessoas ao erro. Porque, de fato, naquela época, viviam-se essas regras da pureza. E nessas regras desta pureza exterior, um dos motivos, uma das coisas que deveria ser evitada era o contato com a região dos mortos, o contato com os sepulcros, porque ali se considerava que estava presente toda a impureza. E quando se entrava em contato com o sepulcro, então a pessoa ficava impura, e ficando impura, estava inapta ao culto. Quando Jesus fala que os fariseus, os mestres da lei, nas suas atitudes, são como os sepulcros caiados, a acusação que faz Jesus é justamente dizer que eles acabam tornando os outros impuros, fazendo com que os outros não possam mais prestar um culto correto, um culto verdadeiro ao Senhor. É por isso que falamos da dureza desta palavra de Cristo no dia de hoje, ao fazer este alerta aos fariseus, aos mestres da lei. É nesse sentido também, é claro, que Cristo nos alerta, para que tomemos cuidado, para que com as nossas atitudes nós não nos tornemos, no lugar de sermos uma luz a apontar o caminho de Cristo aos irmãos, uma pedra de tropeço, que faz com que eles caiam e que se afastem deste verdadeiro seguimento de Jesus Cristo. Porque é isso que fazem esses fariseus. Por fora estão bonitos, parecem trazer uma bela roupagem, parecem de fato conduzir as pessoas para Cristo, mas no seu modo de agir, acabam sendo ocasião de pecado, acabam sendo ocasião de um distanciamento dessas pessoas da parte de Deus. E é isso então que hoje Cristo nos alerta, que tomemos cuidado para que também nós não nos comportemos como sepulcros caiados, belos, bonitos por fora, mas por dentro cheios da hipocrisia, cheios de injustiça, sem procurar de fato viver plenamente a palavra de Deus. E é nesse sentido então que Cristo nos convida para que estejamos atentos para não sermos causa de queda para os demais, para não sermos causa de queda para os nossos irmãos e irmãs que muitas vezes procuram ir ao encontro de Jesus Cristo. E assim, mais uma vez, então, vemos este alerta para que a nossa vida possa de fato corresponder à nossa adesão por Cristo, ao nosso ser cristãos. E é claro também sempre esse convite
para que possamos viver a conversão. Hoje, como igreja, nós celebramos também Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Ontem celebrávamos Santa Mônica, sua mãe, e víamos o exemplo da sua perseverança na oração, que justamente pela sua oração consegue a conversão de seu filho, Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é ordenado presbítero, que depois é aclamado pelo povo para que venha a ser bispo, que funda a Ordem dos Agostinianos e que torna-se pai de tantas outras ordens que vão nascendo posteriormente e que levam consigo a regra de vida de Santo Agostinho. Assim acontece conosco, servos de Maria, que hoje também nos colocamos em festa ao recordar o nosso legislador, porque a Ordem dos Servos de Maria também procura viver de fato aquela que é a regra de vida de Santo Agostinho. Então, que junto com os agostinianos, junto com todos aqueles que vivem a regra de Santo Agostinho e o tem como seu legislador, nós hoje possamos rezar, possamos festejar este grande santo da Igreja. E a exemplo da sua inteligência, porque ele foi inteligente tanto no ramo da filosofia, mas principalmente do ramo da teologia, que nós também possamos pedir ao Senhor o dom da inteligência, que é dom do Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente compreender Cristo e os seus ensinamentos. Oremos. Senhor, nós os pedimos, renovai em vossa Igreja o Espírito com o qual dotastes o Bispo Santo Agostinho. Repletos do mesmo Espírito, só de vós tenhamos sede, fonte da verdadeira sabedoria. Só a vós busquemos, autor do amor eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.